Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. É interessante estudarmos os meandros da história de Israel. Durante o exílio e logo após o repatriamento, levantou-se uma questão. A aliança com Deus é uma aliança bilateral ou uma aliança unilateral? Uma teologia do pacto bilateral ou uma teologia da promessa unilateral? Houve uma época em que esteve em vigência aquela que se chama teologia do pacto, teologia bilateral, ou seja, Deus se compromete de um lado e o povo se compromete do outro lado. Nenhuma das duas partes pode quebrar a aliança. Se uma das duas quebrar, a aliança não é mais válida. Ora, a aliança do Deuteronômio era uma aliança bilateral ou uma teologia do pacto. Mas Israel, infiel, quebrou esta aliança. E então, como resolver a questão? Haverá para sempre um castigo indiscriminado? Terá chegado a um término catastrófico a história da salvação? É então que se escogita uma outra aliança, não mais uma aliança bilateral, mas uma aliança unilateral. É apenas Deus que se engaja. Vem à tona a teologia da promessa. É Deus quem promete. No caso da primeira leitura, é Deus quem promete a Abraão, é Deus quem se compromete com Abraão, é Deus quem faz aliança com Abraão. E ao menos no texto primitivo, Abraão não faz coisa alguma. Abraão simplesmente recebe a promessa, o pacto unilateral de Deus. É somente desta forma que se encontrou uma pista para a solução do problema. Enquanto as coisas estiverem apenas nas mãos de Deus, podemos esperar na teologia da graça e podemos esperar também na teologia do perdão, mas a promessa jamais desaparecerá. A promessa jamais será retirada. Se entrarmos para a teologia do pacto, bem, não temos certeza que nós mesmos seremos fiéis a Deus até a morte e o nosso passado nos condena. Não será a única visão esta, ou teologia da promessa ou teologia do pacto. Já Jeremias e Ezequiel, depois dele, haviam também compreendido o problema e trazido uma outra solução. Para Jeremias, Deus mesmo inscreverá as suas leis no coração de cada ser humano, num futuro para ele indeterminado. Deus porá as leis dele dentro do nosso coração e fará com que as leis dele sejam leis do nosso coração e da nossa natureza. E assim agindo, nós faremos a vontade dele, fazendo a nossa vontade. Com outras palavras, o Espírito de Deus fará assim com que a vontade de Deus se transforme na nossa vontade. E então, realizando o que nós queremos, realizaremos também o que Deus quer para nós. Autores como Paulo do Novo Testamento viram esta promessa realizada em Jesus Cristo morto e ressuscitado e, sobretudo, no Espírito Pascal que ele nos dá e que é a remissão dos nossos pecados e a interiorização da vontade de Deus dentro dos nossos corações.